Oi, boa tarde. Hoje é dia 15 de outubro de 2025, né? Hoje já fazem 13 anos, né, que eu me separei, né, do meu ex-marido. E é a primeira vez que eu vou falar desse assunto, né? Assim, tô gravando um vídeo, né? Porque assim ficou. Me marcou bastante, né? Todo esse tempo, né? Porque nós nos casamos, né, em dezembro de 2012, né? E já no começo eu já percebi que ele era uma pessoa agressiva, né? Mas aquela coisa de segunda chance, não vai acontecer de novo, né? E aquele relacionamento abusivo, né? E quando foi em 2014, meu filho nasceu, dia 7 de abril, né? E foi uma bênção, né? E meu filho, né? A gente nem esperava que eu pudesse ter o mesmo filho, né? Eu já tenho dois filhos de outro relacionamento, né? E quando o Ian nasceu, para mim foi maravilhoso. Eu até passei por uma situação complicada, né? No dia que ele nasceu, porque eu tive um problema no parto, né? Um choque anafilático. Eu quase morri, fui parar na UTI, né? Mas assim, Deus permitiu que eu vivesse, né, para cuidar dos meus filhos, né? Mas eu vivi mais 5 anos com meu marido, né? Até 2017, né? Aí em dezembro de 2017 eu não aguentei mais e falei para ele sair de casa, né? E quando eu pedi para ele sair de casa, ele ficou muito bravo, muito irado e falou para mim que não ia, que ia sair, mas que ia levar o Ian com ele. Nessa época o Ian tinha 3 aninhos e ele pegou o menino. Isso foi numa terça-feira. Ele saiu de casa, levou o Ian e ficou até no sábado com o Ian, né? Aí eu fui na delegacia, pedi medida protetiva, tudo. E era final do ano. Aí ele só levou mesmo o Ian pra mim no sábado, porque o oficial de justiça procurou ele, né, pra levar a intimação. Aí ele levou o Ian pra passar o Natal comigo, né? Aí passou o Natal, depois ele pegou o menino de novo, né, passar no novo, passar os dias, e depois ficou com o menino, disse que o menino ia ficar com ele, né? Enfim, foi toda essa situação, né? E aí ele não aceitava o divórcio, mas a gente ficou separado de casa, né? Mas ele ficou controlando a minha vida e não deixava eu em paz, né? Tudo ele se intrometia na minha vida, na minha casa, mas ele não frequentava a minha casa. E foi passando, né? E quando foi em fevereiro de 2022, ele pegou. 2022 não, 2021. 2021 ele pegou. é, eu trabalhava no hospital, né? E aí eu tava de folga, ele ficou de levar o Ian pra mim naquele dia. E ele pegou e, e falou que ia levar o Ian pra brincar com o amiguinho. E eu falei, eu vou aproveitar e vou no mercado. Fui no mercado com o amigo do meu filho, né? E quando de repente ele apareceu no mercado com o Ian e ficou lá me vigiando, né? E quando eu saí do mercado com o amigo do meu filho, ele tava lá. Aí eu fui lá, falei, que você tá me vigiando? Você tá, né? Aí ele me agrediu, né? E aí o pessoal do mercado chamou a polícia, tudo. E esse amigo do meu filho foi pra cima dele, bateu nele, eles brigaram, entraram em luta corporal, tudo. E aí ele pegou, como ele se machucou, né? Ele pegou o menino, todo foi pra delegacia, né? E achou que fosse virar o jogo, né? Só que ele foi preso, né? Por conta da violência que ele fez contra mim, né? E nesse momento eu pedi o divórcio, né? Eu entrei com o pedido de divórcio, né? E, e aí tudo bem, né? Passou, né? Isso foi numa sexta-feira.
Aí quando passou na outra semana, o menino começou a ficar doente, né? Ficou, não por falta do pai, mas com medo, né? Ele começou a ter sintomas de depressão, de ansiedade. Ele vomitava, ele não podia falar do pai dele. Ele não queria ver o pai, ele não queria saber do pai. E foi muito difícil. Eu tive que levar em médico, tive que levar em psicóloga, né? A família dele virou contra mim, porque a família dele achava que eu tinha que obrigar o menino a ver o pai. E eu me sentia culpada, né? Porque eu falava, poxa, né? Mas será que eu sou tão ruim assim, né? Porque eu não deixo meu filho ver o pai dele, né? Mas na realidade ele não queria ver o pai, né? E eu tive que procurar até uma psicóloga, tudo, né? E foi passando o tempo, tudo, foi acontecendo várias coisas, várias situações, né? Até que ele começou a ver o filho de vez em quando, né? Mas o filho não tinha muita vontade de ficar com o pai, né? Aí muitas vezes a gente. Aí depois eu encontrei uma pessoa de outra cidade, eu mudei de Bauru, fui morar em Jaguariúna, né? E nesse tempo que eu vim pra cá, a gente foi muitas vezes pro Bauru, várias vezes em Bauru, né? E muitas dessas vezes o Ian falava, Ian, você quer ver seu pai? Não, não quero, né? Isso ele já tinha passado pelo processo de judicial, né? Já tinha determinado a visita, né? E mesmo assim o Ian não queria ver o pai dele, né? Ele preferia ficar aqui com a gente e tal. Enfim, né? Só que aí o Ian foi crescendo, né? Um pouquinho mais, né? E aí o pai começou, sei lá, manipular ele, fazer uma coisa, né? Porque o pai dele sempre foi manipulador, né? E, e mentiroso, assim, né? Ele é uma pessoa engana as pessoas, né? E enfim, né? E foi sempre aquela coisa, iludindo o menino. Aí ano passado ele queria levar o menino pra morar com ele. Só que aí o menino tava com 10 anos ainda, né? E aí ele insistiu comigo, né? Disse que ia levar. E eu falei, não, não vai levar, né? O menino tem 10 anos e tal. E quando foi esse ano, no começo do ano, ele falou pra mim, olha, esse ano que vem o Ian vai morar comigo. Aí eu peguei e falei pra ele, não, ele não vai morar com você. Ele falou, não, ele vai morar comigo. Com toda certeza, sabe? Aquela garantia, né? Aí tudo bem, eu fiquei na minha, né? Tipo assim, né? E ó, você vai morar com seu pai? Não, mãe, eu não vou morar com meu pai, fica tranquilo, essa coisa é do meu pai, né? E aí a gente ficou meio, né? Achando que ele tava forçando o menino, né? Inclusive, uma vez o menino foi pra lá e o pai fez ele falar que ele queria morar com o pai e tal. Enfim, aí o menino chegou ali em mim e falou que não ia, que eu podia ficar tranquila, né? Aí eu fiquei, acreditei, né, nessa situação. E quando foi em julho, né, ele foi passar as férias com o pai, né? E ele tinha dado certeza pra mim. Não, mãe, eu não vou morar com meu pai, né? Aí quando chegou nas férias de julho, terminou as férias, ele chegou em casa. Ah, oi, filho, tudo bem? Como é que foi as férias? Aí eu falei pra ele sim. E aí, seu pai falou alguma coisa de você morar com ele? Ah, mãe, ele falou, perguntou, sim, né? Eu falei, e você? Ah, mãe, eu tô pensando, né? Aí, como eu não sou burra nem nada, eu peguei e falei assim: você tá pensando ou você vai, né? Aí ele pegou e falou pra mim que ia. Não, mãe, eu vou. Eu quero ficar com meu pai ano que vem, né? Aí foi um momento assim que pra mim foi muito difícil, né? Porque eu não esperava, né? Sinceramente, eu não esperava, né? Porque ele viu o pai dele o tempo todo me agredindo, ele viu o pai dele fazendo coisas comigo, com ele. Teve vezes que o pai dele proibiu ele de me ver, né? E da gente se aproximar. Eu fui fazer uma cirurgia em 2018. Tive que passar por uma cirurgia.
E eu fui lá para me despedir dele, né? Era uma cirurgia de risco, gravíssima. E o pai dele não deixou nem eu me despedir dele, né? Então, assim, foram tantas coisas, né? Que eu, assim, achava que ele jamais ia querer, sabe? Ficar com o pai, passar as férias, final de semana, né? Mas eu não esperava isso dele, sabe? E quando ele chegou em mim e falou assim: eu vou morar com meu pai ano que vem. Aí eu falei: mas por quê? Porque eu quero passar um tempo com ele. Aí eu falei: mas só isso? É. Aí eu falei assim. Aí eu vi que tinha alguma coisa, que o pai dele tinha manipulado ele, tinha conversado com ele. Porque o pai dele tinha muita certeza, sabe? Ele falava assim que, ano que vem ele vai morar comigo, né? E aí eu fiquei muito abalada, sabe? Naquele momento, assim, o mundo desabou na minha cabeça, sabe? Eu chorei muito, eu sofri muito. Foram 3 dias, assim, que eu fiquei totalmente desolada. Eu só chorava, eu não dormia, eu não entendia, sabe? E assim, até hoje, sabe? Não consigo, né? E que nem agora ele tá na casa do pai, né? E ele tá vivendo um momento bom aqui com os amigos dele, na escola, porque ele é muito tímido, né? E agora ele tá conversando com os amigos, tem um grupinho na escola. Aí você vê que ele tá tão bem, né? E aí de repente ele vai mudar de ambiente, né? E aí eu vejo que. E aí eu tentei conversar com o pai dele, né? Pra tentar deixar ele dar uma firmada, né? Porque eu conversei com uma psicóloga pra ver se era bom mesmo que ele fosse pra lá, né? Ela falou: por que você não tenta conversar pra negociar pra ele tentar ficar mais um tempo, né? Até ele firmar essa amizade, ter uma coragem também de falar um não, né, para o pai dele, né? E aí eu fui conversar, né, com o pai dele pra ver, né? O pai dele falou que não, que ele quer que ele vá pra lá, né? E não abre mão, sabe? Quer, né? E ele fala que ele também quer ir, né? Então, assim, para mim, assim, é uma traição, né? Porque é difícil, né? Porque a gente, como mãe, a gente cria os filhos da gente com uma forma, né? A gente faz de tudo, né? A gente deixa de fazer as coisas pra gente, a gente se anula muito, né? E aí quando eles vêm assim, de repente eles parece que eles não dão nem importância pra gente, assim, é como se a gente não fosse nada. Simplesmente eles olham pra cara da gente assim com não tem nenhuma expressão de tristeza, de nada, sabe? De nenhum sentimento passa por eles, né? Simplesmente eles falam: eu tô indo pra casa do meu pai porque eu quero morar com ele, né? Eu quero passar um tempo com ele, né? Aí você pergunta: mas por quê? Ah, porque eu tenho que passar, eu tenho que morar com ele, tem que ser ano que vem, né? E foi difícil, né? E agora, assim, final de ano, né? É a época da matrícula, aí vem aquela coisa de rematrícula, aí você tem que pegar a transferência dele, sabe? Aí vem tudo à tona de novo, porque é muito difícil, né? Você vê que o teu filho, né? Que você criou com tanto amor, né? Tanto carinho, você deu, dedicou, né? E de repente, assim, ele idolatra o pai, né? Te deixou de lado, né? Ele não te olha mais como aquela mãe, né? Que era a mãe dele, que ele amava, que ele te abraçava, beijava, amava. E aí ele fala pra você que vai morar com o pai. E aí você se sente sem chão, sabe? É como se o mundo tivesse acabado, né? Porque
é uma dor, sabe, que você não entende, né? Aí o pai fala, não, mas ele quer morar comigo porque alguma coisa tem aí de errado, porque não sei o quê, porque você não é uma boa mãe, né? Você não... Alguma coisa tem, porque senão ele não ia querer vir morar comigo. Sendo que a gente sabe que ele manipulou, né? Ele fez a cabeça do menino, falou um monte de coisa, né? E ele, ano que vem, ele tá indo morar com o pai. Né? E é um momento assim que eu tô sofrendo, né? Muito, porque receber a notícia foi difícil. E ele perseverar nessa ida pra lá. E quando ele tá lá, assim, ele chega lá, ele fica, tipo, superior, sabe? Ele parece que toda a humildade, né, que ele tem de ser aquela pessoa humilde, aquela criança humilde. Aí ele fica igual o pai dele, sabe? Ele quer ser superior, né? E aí ele fica diferente, né? Ele quer ser igual o pai dele, né? Ele quer ser, tipo, uma pessoa que manda, que não tem respeito pelas pessoas, né? Parece que ele se transforma, né? Essa pessoa. E aí isso me machuca muito, porque ele é uma pessoa tão boa, tão inteligente, né? Mas assim, ele tá sendo manipulado, né, pelo pai. E hoje eu vejo que eu não sei se é perder, né? A gente não pode dizer bem essa palavra, mas a sensação é essa, né? Que eu perdi o meu filho pro pai, né? Porque ele se considera assim o que ele ganhou, né? Porque ele fala assim, meu filho prefere ficar comigo, né? Porque eu sou melhor do que você, né? Porque eu sou, né? Apesar de tudo que ele fez, né? O filho dele ainda prefere ele, né? Quer dizer que ele fala que o menino tá indo embora porque ele não tá se sentindo bem aqui, né? Não tá sendo bem tratado, né? Quer dizer que a sensação que dá é essa, né? Que a gente não trata bem, que a gente não faz o melhor, né? E eu não sei, sabe? Mas assim, a gente como mãe, a gente tenta, né? Querer mudar a situação, né? Porque eu já conversei com ele, falei, nossa filho, você tá tão bem aqui, agora você se enturmou, né, com seus amiguinhos da escola, com seus amiguinhos do seu curso de jiu-jitsu. Então você tá diferente, né? E agora você vai chegar lá, é uma nova escola, você vai até fazer amizade, né? Mas mesmo assim, sabe, ele fala que quer ficar com o pai, né? E hoje assim foi muito difícil porque ele não se importou, sabe? Tipo, nem momento de falar comigo, assim, de ligar pra mim, sabe? Ele falou que, não, você tá brigando comigo porque, né? Porque eu fui conversar com ele pra falar pra ele, filho, mas você tem certeza, né? Que é isso mesmo, né? E aí ele falou que não, eu quero ficar com meu pai, né? Aí eu peguei e falei, tudo bem, né? É porque eu não posso proibir, né? Tipo, se ele não quisesse ir é uma coisa, mas ele tá escolhendo, né, morar com o pai. Não sou eu que tô mandando ele embora daqui, né? Mas é uma dor muito forte, sabe? A gente como mãe, né? A gente como mulher, né? Porque a gente é tão assim
A gente não é ouvida, né? A gente não é escutada pelas pessoas, né? Pelos homens, né? Os homens, eles são muito distantes da gente, né? Os homens, eles não gostam de ouvir as mulheres, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho ninguém, né, como mulher para conversar, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho ninguém como um apoio, né? E eu só tenho meu pai, eu só tenho meu marido e eu tenho 3 filhos homens, né? E aí eu vejo assim que quando você vai conversar com eles, né? Assim é tudo igual, né? O homem, ele é diferente da mulher, né? Parece que eles não têm um sentimento, de falar, nossa, você tá sofrendo, você vai sofrer, né? Eles não se importam com a gente, né? Isso dói, isso machuca muito, né? Porque em nenhum momento ele se preocupou, sabe? Em falar, né? Nossa, eu vou embora, eu vou morar com meu pai, eu vou conversar com a minha mãe direito, né? Não, simplesmente ele chegou e falou, mãe, né? Eu falei pra ele. Na verdade, ele nem falou, e eu falei sim, então quer dizer que você vai morar com o teu pai? Ele falou, eu vou morar com meu pai ano que vem. É complicado, sabe? Porque não que eu proibisse, sabe? Eu queria que ele pelo menos terminasse, assim, o ciclo, né? O ensino fundamental, né? Aí ele terminasse aqui, né? Que aí com certeza ele ia ter que mudar de escola, ia ter que ir pra uma escola pro ensino médio, né? Aí ele já estaria um pouquinho maior, aí ele ia pra casa do pai, né? Eu não ia me importar, né? Mas ele não quis meu filho, sabe? Ele falou que não, que ele quer morar com o pai e simples assim, né? Eu não sei, sabe, o dia que ele for, né? Como vai ser esse dia, né? Porque essa semana ele tá pra lá, tá passando uma semana na casa do pai. E assim a casa fica vazia, né? É um vazio. Você chega em casa, ele não tá aqui. E é muito difícil pra mim, sabe? E ele, assim, é meu companheiro, sabe? Aquela criança que tá sempre junto, me abraça, me beija, me ama. E tá sempre comigo, pra lá e pra cá. A gente conversa e de repente ele vai me abandonar, né? E assim, e eu não posso proibir, né? Eu tenho que deixar ele ir, né? Deixar ele ir pra poder ver o que vai acontecer, né? E esperar que dê tudo certo, né? Pra ele lá, que ele possa se encontrar lá, ser feliz, né? Que ele possa, que todas as expectativas dele, né, em relação ao pai, à nova cidade, né, possa ser suprida, né, porque é o que eu posso esperar e desejar pra ele, né, porque ele é meu filho, né, e se um dia ele quiser voltar, né, com certeza eu vou estar aqui esperando ele, né. Mas assim, hoje, assim, eu posso dizer que eu tô arrasada, acabada, sabe, vontade de, sei lá, sumir. Simplesmente sumir porque eu já chorei tanto hoje, porque ouvi as coisas que eu já ouvi, sabe? Falar, tentar explicar, tentar, sabe? E, e você não ser compreendida, né? Nem pelo pai dele, nem por ele, sabe? O pai dele falar que ele não tá nem aí comigo, que ele quer que eu se dane, que ele quer que eu me lasque, que ele tá preocupado com o filho dele apenas e não sei o que, porque o filho dele, ele quer o filho dele lá, porque ela vai ser melhor, porque eu não sou uma boa mãe. Por isso que ele tem que levar o menino pra morar com ele, porque eu sou uma péssima mãe, né? E
realmente é difícil, sabe? Você fazer tudo pelo seu filho, sabe? De repente você ouvir todas essas palavras, sabe? E o teu filho olhar pra você com uma cara de normal, tipo, como se falasse pra você assim, mãe, eu vou ali na esquina conversar com meu amigo, sabe? E volto já já. Ele simplesmente vai embora e simplesmente é como se fosse eu vou ali e volto daqui 10 minutos. Ele não expressa nenhuma reação de tristeza, de dor, de compaixão, sabe? De falar, nossa, mãe, eu vou, mas eu vou sentir saudade, sabe? Eu vou sentir muita falta, mas você vai ser minha mãe sempre, eu vou vir te ver, sabe? Não tem nenhum momento que ele reage, sabe? É uma reação tão fria, sabe? É muito difícil mesmo. Eu sei que tem muita mãe que já passou por isso, né? E é difícil, né? E a gente, nossa, quando eu vi alguns vídeos de algumas mães que passaram por isso, né? E o sofrimento é muito difícil, né? Eu não sei o dia, né? Assim, ele ainda vai, né? Ele vai em janeiro pra lá, né? E eu já tô sofrendo, né? Até um amigo meu falou pra mim assim, nossa, mas quando que ele vai embora? A gente conversou e eu tinha contado pra ele. E ele falou assim pra mim, aí depois eu liguei pra ele outro dia e ele falou assim pra mim, e aí, o menino já foi? Eu falei, não, ele vai só em janeiro. Aí ele falou assim, nossa, eu não acredito que você já tá sofrendo 6 meses antes. Eu falei, sim, eu tô sofrendo 6 meses antes, né? Porque foi uma traição, né? Eu fui traída, né? Ele me traiu. Porque quando ele foi pra lá, ele falou, mãe, eu não vou morar com meu pai. Ele falou com toda certeza, eu tinha certeza, sabe? E quando ele voltou e falou, depois de menos de um mês, quando ele voltou das férias, ele fala pra mim, eu vou morar com meu pai, sabe? E ele idolatra esse pai, sabe? Uma pessoa que ele fez muito mal, não só pra mim, sabe? Porque ele foi agressivo, né, comigo, né, com outras pessoas, né, que a gente, que ele cuidava, né, ele cuidava de pessoas idosas, ele era agressivo, ele batia nas pessoas. Então, assim, é difícil de você ver, né, como que pode. O mundo, assim, é muito ingrato, é injusto, né, porque a gente vê como que pode uma pessoa ser tão mal, né, e de repente a pessoa tá por cima, né. Nada de ruim acontece com ela, né? A pessoa tá sempre ali, sempre ganhando, né? Parece que até engraçado, né? O destino. A gente começa a falar, poxa, né? Mas com essa pessoa não acontece nada, né? Essa pessoa faz, apronta com um, apronta com o outro, passa a perna em um, passa a perna em outro, né? E simplesmente não acontece nada. Ela tá sempre ali. Parece que ela é blindada, assim, né? Contra o mal, né? E a gente que tá ali, ó, sofrendo, batalhando, lutando, né? Buscando cada coisa, né? E sendo vítima, né? Porque eu fui uma vítima dele, né? E eu fui uma vítima, meus filhos foram vítima dele, né? E ele tá lá, como se nada no mundo tivesse acontecido. Como se ele não tivesse feito exatamente nada, né? E ainda tá sendo recompensado, né? Eu não vou dizer que Deus é culpado, que Deus não existe, porque eu sei que Deus existe, Deus é maravilhoso, e eu sei que Deus tá permitindo, né, isso. E se Deus tá permitindo é porque algo Ele tem preparado. Então, assim, a única coisa que eu posso é confiar em Deus, acreditar em Deus e buscar Deus, acreditar nele, sabe? Colocar toda a minha vida, toda a minha
confiança, toda essa situação que eu tô passando, né? Colocar nas mãos de Deus, porque é só Ele que pode me ajudar, é só Ele que pode me fortalecer, é só Ele que pode me dar o suporte para ele poder suportar todo esse momento, toda essa fase, porque eu só sei que uma coisa não é fácil. Não tá sendo fácil. Até esse momento não tá sendo fácil, sabe? É dor, é difícil, mas é muito difícil mesmo, sabe? E eu não sei daqui pra frente, né, como que vai ser, né? Porque a gente ainda tem um caminhar aí pela frente, né? Mas assim, queria compartilhar um pouco com vocês dessa história, porque eu sei que ainda essa história ainda vai ter muitas partes pra mim poder estar falando, né? Então eu acredito que eu quero começar a falar um pouco disso pra vocês, né? Pra que eu possa até estar ajudando algumas pessoas, né? Através dessa história aí, porque essa história ainda não acabou, né? Só tá começando, né? Então tem muita coisa pra ser falado ainda, tá? E